Você que está em casa também, abra sua Bíblia aí. 1 de Reis, capítulo 19. Aleluia, Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos fazer menção agora dos versículos 1 ao 11. Os irmãos encontraram? Primeiro livro de Reis. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que o Senhor, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Eu vou parar um pouco aqui, mas pedir que vocês permaneçam com suas Bíblias abertas, para, se for assim a vontade de Deus, nós prosseguirmos ainda mais alguns versículos, se houver tempo hábil para isso. É interessante que muitas vezes, quando olhamos para esse texto, nós pensamos assim: Elias enfrentou quase 900 profetas, eles foram mortos, e agora foge da ameaça de uma mulher. Geralmente nós associamos imediatamente a essa circunstância. Mas, observando melhor o contexto histórico e até mesmo o que Elias responde ao Senhor, quando o Senhor pergunta o que é que ele está fazendo ali, que ele diz que foi muito zeloso
pelo projeto, pela palavra. E o povo de Israel havia abandonado o Senhor. A gente entende que Elias estava sob uma pressão muito grande, advinda de muitos problemas, de muitas circunstâncias. Aquilo foi só um gatilho, porque ele se sentia só, uma ovelha no meio de uma manada de bodes, no meio de muitos lobos, porque Israel havia se contaminado pelo pecado. E alguém que é zeloso, que zela pela palavra de Deus, sente quando está no meio de um povo que vive no pecado. E quando o Senhor me conduziu para essa palavra, dentro desse turbilhão de emoções que eu passei e ainda estou passando, eu entendi que o Senhor falava muito carinhosamente ao meu coração, dizendo: olha o que aconteceu com Elias. Um grande profeta. Jesus chega a ser comparado em alguns momentos a Elias. Eles chegam a pensar que Jesus é Elias que voltou a viver. E Elias estava passando por aquele momento difícil. E Elias começa a tomar atitudes pautado ali nas emoções, nas circunstâncias, talvez nas suas dores, nas suas angústias. Ele começa a tomar atitudes que não eram corretas. E é assim conosco também. Se nós não buscarmos imediatamente no meio do vale ajuda, auxílio do Senhor, que consegue ressuscitar ossos, ainda que eles estejam sequíssimos, a tendência é que comecemos a tomar atitudes que vão nos conduzir ao deserto, ao precipício, vão nos conduzir para um caminho cada vez mais distante do Senhor. Observe comigo no versículo 3, primeira atitude que Elias toma, que vai lhe causar problema mais à frente. O finalzinho do versículo, né? Elias vai em direção a Berseba, mas no finalzinho do versículo diz que ele tomou uma atitude ali em Berseba. Ele deixa ali o seu moço. Os profetas tinham costume caminhar com alguém, um discípulo, alguém que seria o profeta no seu lugar, alguém a quem eles ensinavam, alguém a quem eles... Lembra de Geazi, andando com Eliseu? Então era por costume. E o que é que o Senhor diz a respeito do homem estar só? Deus diz: não é bom que o homem esteja. Talvez Elias tenha pensado em preservar a vida do seu moço. Talvez tenha sido uma atitude até honrosa naquele momento, humanamente falando, coerente. Não, se vão mandar me matar, vou deixar ele aqui e vou seguir sozinho para o deserto. E aí no versículo 4, ele foi para o deserto. O deserto simboliza, irmãos, morte. No mínimo, dor, escassez, sofrimento. E Elias está tão angustiado, decidido. Elias tinha uma decisão tomada em sua mente, que era a decisão de morrer. Então ele vai em direção ao deserto. É engraçado, eu posso falar hoje com tanta propriedade disso, com tanta autoridade sobre isso. Sabe, irmãos? Ele foi ao deserto caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo o quê? A morte. Como é que estava a mente desse profeta? E aí ele diz algo que muitas vezes nós dizemos na nossa vida. Elias diz: já basta.
Chega. Não aguento mais. Basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Sabe, irmãos, esse já basta, muitas vezes é dito em nossas casas. Há mulheres, esposas, que dizem assim: já basta, não aguento mais este marido. Não dá mais. Chega. É muita dor. É muita falta de respeito. É muita falta de amor. É difícil. Eu não suporto mais. Tem maridos que dizem: basta, Senhor. A mulher que tu me deste, ela não presta. Ela não tem zelo pelas coisas. Eu chego em casa, está tudo bagunçado. A comida não está pronta. Os meninos não tomaram banho. Basta. Basta, Senhor, este filho que tanto tem me dado dor de cabeça. Basta. Não suporto mais. Basta dessa dor. Basta dessa situação. Basta. Elias estava assim. Era assim que Elias se encontrava. Não tinha mais ânimo. Não queria mais viver. Ele estava disposto a morrer. E onde é que ele estava? Num lugar de morte. Ele encontra ali um zimbro e ali se deita. É aqui que eu vou terminar os meus dias. Ali Elias se entrega. Ali Elias desiste. Onde é o teu zimbro? Aonde você sentou e desistiu? Aonde você parou de caminhar e disse: basta. Agora eu vou só esperar que o Senhor me leve. Aonde você parou de viver? Onde você deixou de se alegrar? Aonde foi isso? Qual deserto que você se encontra? Foi Elias que foi ao deserto, não foi o deserto que veio a Elias. Onde você aprendeu a caminhar só, foi Elias que deixou o seu moço, não foi o moço que deixou Elias. Você percebe que mesmo estando diante do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, se não cuidarmos da nossa vida, se não cuidarmos da nossa mente, se não houver disciplina em nós, nós podemos cair nesta mesma cilada que Elias caiu. Mas que bom que a história não termina ali. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Deus. Observe do versículo 5 ao 7. Aleluia, Deus. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa. No lugar de morte, no lugar da aflição, no lugar do abandono, no deserto, Deus tem poder de transformar em lugar de vida. Enquanto você descansa ou entrega os teus problemas ao Senhor, Elias dormiu e foi acordado pelo anjo do Senhor. Ele está no deserto tem pão, no deserto tem água.
A palavra não diz que no zimbro onde ele se deitou havia água. Mas quando o anjo acorda, diz: levanta. Esta é a ordem do Senhor para Elias: levanta-te, come e bebe. E já estava tudo preparado. Elias não viu o Senhor trabalhando, mas Deus estava trabalhando ali. Enquanto Elias dormia e não via nada, o Senhor estava preparando o alimento e a água para Elias. Elias acorda e o pão já está assado, irmão. O fogo já tinha sido aceso, as brasas já estavam no ponto, o pão estava assado sobre as brasas e havia botija com água pura diante de Elias. Elias não tem mais força. Elias não tem mais ânimo. Elias estava sem se alimentar. Elias havia caminhado durante um dia inteiro. Elias não tinha como sair daquele deserto por conta própria. Mas o anjo do Senhor foi até Elias. Elias, levanta, come. E o Senhor o deixa descansar mais um pouco. Para que quando Elias se levantasse dali, alimentado pelo Senhor, ele pudesse caminhar o tanto que ele precisava caminhar para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Porque a palavra vai dizer que Elias caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Sabe, irmãos, isso é sobrenatural. Porque não existe pão e água que lhe faça andar pelo deserto 40 dias e 40 noites. A não ser o pão espiritual e a água que é Jesus. Não tem. Então, até esse momento, o Senhor já nos falou que nós, como seres humanos, podemos fraquejar e cair. Fraquejar e até olhar para trás. Até desejar a morte. Mas não é esse o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é essa a vontade do Senhor. Versículo 8 diz que ele levantou-se, comeu, bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Para onde? Para o Horebe. Sabe o Monte Horebe, irmãos? É o mesmo Monte Sinai, que é chamado de Horebe. Isso é o monte de Deus. É o monte do Senhor. E Elias vai até lá, conduzido por quem? Pelo anjo do Senhor. Pelo próprio Deus, que não abandonou Elias. Que não deixou Elias um minuto sequer. Mas Elias chega no monte, chega no lugar da adoração, no lugar da presença, no lugar da solução. E o que Elias faz? Elias entra numa caverna. Sabe, irmão, a caverna do medo, a caverna do pavor, a caverna da insegurança, a caverna onde nos escondemos buscando segurança quando estamos apavorados, a caverna física, a caverna humana, não é o lugar que Deus quer que os seus servos estejam. Não é nesse tipo de refúgio que Deus quer que nos refugiemos. A nossa segurança não está em nós mesmos, nem naquilo que o mundo pode nos proporcionar. Existem vários bunkers construídos nos Estados Unidos. Pessoas ricas pagaram caríssimo para construir esses bunkers, para se proteger de um suposto final do mundo, suposto apocalipse. Mas ninguém pode se esconder da mão do Senhor e do juízo do Senhor. O único lugar onde estaremos seguros é debaixo de suas asas. É debaixo de sua mão poderosa. Não há segurança na minha mente. Não há segurança no meu intelecto. Não há segurança na capacidade humana. Não há nada que possa nos assegurar, senão o Senhor. Mas Elias ainda está turbado. E Elias entra na caverna
Você não pode ir à presença de Deus para entrar na caverna. O que diz a palavra? Entrou numa caverna e passou ali a noite. E aí a palavra do Senhor veio e disse o que para ele? Ela questiona: o que é que você está fazendo aqui? Tem lugar, irmãos, que nós estamos que não é o lugar onde Deus deseja que estejamos. Mesmo no Monte Horebe, mesmo no lugar da adoração. Porque o pior, afastado do Senhor, é aquele que está na igreja, entendendo que está na presença. A caverna estava no Monte Horebe, mas não era na caverna que o Deus queria que Elias estivesse. Não era este o lugar. Na caverna, irmãos, é um lugar difícil de se ouvir alguma coisa. A caverna é escura e Deus é luz. A caverna traz uma falsa impressão de segurança. Ninguém vai me encontrar aqui. Ninguém vai me achar aqui. Eu não quero mais fazer a obra. Que adiantou eu enfrentar os 450 profetas de Baal? Que adiantou eu orar e o fogo descer do céu? A mulher quer me matar. Muitas vezes nós dizemos assim: de que adiantou eu me empenhar tanto na obra? Eu ajudava tanto na igreja. Eu fazia assim, eu fazia assado. E agora me desprezam. Então vou ficar aqui na caverna. Mas não é o lugar que Deus quer que seus filhos estejam. Na caverna. Porque não há segurança. Não há esconderijo. Não há lugar feito por mãos de homens, onde possamos estar, que nos traga segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que Jezabel mande recado, ainda que desprezem a obra que estou fazendo para o meu Deus, ainda que não me valorizem, ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que falte a ovelha, ainda que falte o alimento, ainda que falte tudo, irmãos. Oh, meu Deus, dá-me a graça, Senhor, de me alegrar em Ti, Senhor. Deus sabia ou não sabia porque Elias estava ali na caverna? Deus sabe tudo, irmão. Então, pastor, por que Deus pergunta a Elias? Por que Deus está perguntando a você o que é que você está fazendo aí? Porque Deus quer te ouvir. Porque Deus queria que Elias se lamentasse mesmo, que Elias botasse para fora, dissesse onde doía, qual era a sua decepção. E Elias diz: olha, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, eu fiz a obra, eu sou zeloso pelo Senhor. E os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Eu estou profetizando, eu estou ensinando a eles e eles não estão ouvindo. Eu estou parafraseando Elias, aqui agora no versículo 10. Derribaram os seus altares, mataram os seus profetas a espadas, e eu fiquei só. Às vezes é o sentimento que nós temos, que estamos só. E alguém está tentando matar a gente. Se não fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Alguém está tentando me tirar do caminho. Alguém está tentando impedir a minha marcha. Às vezes nós nos sentimos assim, irmãos, desvalorizados. E Deus queria que Elias colocasse para fora isso. Deus estava sendo o psicólogo de Elias. Fala, Elias. Por que você está aí? O que é que você está fazendo aqui nesse lugar? Depois que Elias conta as suas lamúrias e as suas justificações, suas justificativas,
Deus dá uma ordem muito clara para Elias, no versículo 11. Eu creio que essa é a ordem para nós nesta noite. Sai para fora. Sai desse lugar que está impedindo tua visão. Sai desse lugar que está impedindo você me ouvir. Sai deste lugar. Não é o lugar que eu te mandei ir. Não é o lugar que eu te quero. Você tem que se colocar onde eu mandar. E eu vou garantir. Deus disse para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Não adianta, irmão, você vir para os cultos, estar na igreja e não se colocar diante da face de Deus. Não se colocar diante do Senhor, diante do monte de Deus. Para ver, para ouvir a voz de Deus. Porque na caverna, irmão, você pode se confundir. Vem terremoto, vem vento forte. Rochas são fendidas. As coisas acontecem e Deus fala muitas vezes nesse rebuliço. Mas Deus também fala com a voz doce, mansa e suave. E se você não estiver do lado de fora da caverna, na presença de Deus, você não vai ouvir. Você não vai ouvir. Depois que Deus manda Elias vir para lá de fora, que ele ouve a palavra do Senhor, vamos pular lá para o versículo 15, que nós não lemos até aí. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Observa, ele vem para fora, o Senhor começa a falar com ele e o Senhor começa a dar a direção a Elias. Ele não reclamou que estava só? Ele disse: eu fiquei só. Mas não foi ele que largou o moço lá? Não foi ele que deixou o moço? Não foi ele que escolheu estar sozinho? Aí o Senhor manda ele ungir o rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nice, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, presta atenção, irmão. Eliseu, filho de Cefate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha, irmãos, lá no zimbro, o Senhor cuida de Elias. No monte, Elias entra no lugar onde o Senhor não mandou entrar. Deus vai dar ordem a Elias: saia. Elias sai. Deus fala com Elias. Elias, por sua angústia, pelos problemas que ele estava enfrentando, pelas decepções que ele já tinha tido, porque Elias deve ter pensado, irmãos: poxa vida, os fogos desceu. Agora pronto, agora o remanescente de Israel vai se levantar e vai ficar junto comigo, porque está mostrado aqui quem é o Deus de Israel. Não é o Deus, não é Baal. É o Deus Todo-Poderoso. Mas o que aconteceu? Ele recebeu ameaça de morte. Então Elias não aguentava mais. Parou de ouvir o Senhor. Começou a tomar decisões do seu coração. Vai embora, deixa o moço no canto, vai para o deserto, chega lá, pede a morte. Deus poderia ter matado Elias. Muitas vezes a gente faz assim, a nossa fé cai e a gente começa a murmurar e Deus poderia nos matar. E Ele não nos mata, Ele nos alimenta, Ele nos dá água, Ele nos dá força, nos faz caminhar. Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Observa, irmãos. Deus dá a direção a Elias: você vai ungir um rei sobre a Síria, você vai ungir um rei sobre Israel, você vai ungir um profeta, ele vai caminhar com Elias. Esse homem agora que Elias vai ungir, vai caminhar com ele o tempo inteiro até Elias ser tomado pelo Senhor. Não mais só. Até quando ele quis ficar só, se Eliseu fica aqui, que eu vou até ali, Eliseu disse: não, eu vou contigo. Não, Eliseu, então fica aqui que eu vou ali. Não, eu vou contigo. Depois disso, irmãos, depois que Elias obedece ao Senhor e unge os reis que era para ungir, tudo muda.
Quem estava querendo matar Elias vai morrer. Mas Elias não. Que Deus me dê vida, viu, irmãos? Que Deus nos dê vida. Deus nos dê graça. Oh, Jesus, meu Deus.